Por séculos o mundo se perguntou como os incas fizeram isso, como moveram e moldaram toneladas de pedra com a delicadeza de um ourives, em um terreno que desafia até nossa tecnologia atual. A resposta, segundo a IA, é mais perturbadora do que qualquer teoria de alienígenas ou magia. Ela sugere que a própria paisagem dos Andes é um sistema de informação e que os incas pensavam em ondas, tempo e geometria de uma forma que só agora começamos a entender. Se você está pronto para mergulhar no mundo restrito de um conhecimento perdido que reescreve a história da engenharia, deixe seu like agora e se inscreva no canal. O que a IA descobriu sobre o código de pedra Inca vai mudar para sempre a forma como você vê as ruínas de Machu Picchu. O código de pedra Inca. O primeiro choque real não veio de uma ruína empoeirada ou de uma escavação dramática, mas de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, executando o que pareciam ser testes de estresse comuns. Eles alimentaram modelos de muros incas em computadores e fizeram uma pergunta simples: como essas coisas se mantêm de pé quando o chão treme? Tinha um lugar engraçado no muro para preencher. Bem, o que fazer é procurar até encontrar uma pedra daquele tamanho e forma e remover o material necessário para encaixá-la no lugar. A resposta foi tudo menos simples. Aquelas estranhas emendas em forma de quebra-cabeça entre as pedras não eram decoração ou acidente. Eram uma maneira inteligente de distribuir a força. Ao encaixar as pedras em formas irregulares, os construtores fizeram muros que absorviam e compartilhavam a energia sísmica muito melhor do que blocos retangulares retos jamais poderiam. Em suma, os incas tinham um design resistente a terremotos muito antes de os livros didáticos considerarem isso uma coisa. Essa ideia, por si só, muda a história de um belo trabalho em pedra para a engenharia intencional. Então, se você está definitivamente no país em Cusco, faça um esforço para vir ver este trabalho em pedra inca. Então a tecnologia aumentou a temperatura. Equipes usaram scanners 3D de alta resolução para mapear as faces de muros inteiros, até mesmo pequenos inchaços e sulcos. O que eles encontraram parecia impossível. Superfícies de contato. Não apenas pequenos pontos, mas metros quadrados inteiros onde duas pedras se encontravam, combinavam entre si com tolerâncias medidas em frações de 1 milímetro. Para colocar isso em termos cotidianos, isso é precisão. A maioria das fábricas modernas luta para atingir isso em peças grandes. Estas não eram pedras mal encostadas. Elas se encaixavam como peças de quebra-cabeça feitas sob medida, tão exatamente que a expansão térmica deveria, por toda a lógica, tê-las rachado ao longo dos séculos. No entanto, os muros ainda estão lá, desgastados, mas intactos após terremotos, inundações e 500 anos de sol e frio. Uma inspeção mais detalhada adicionou outra camada ao mistério. Sob o microscópio, as pedras mostravam sinais de um processo cuidadoso, marcas de cinzel suavizadas em passagens deliberadas, superfícies refinadas em passes suaves. Isso não era bater, até que algo se encaixasse. Era moldar, testar, refinar passo a passo, até que a junta parecesse perfeita. Há uma arte nisso, com certeza, mas mais do que arte. Parece um ofício medido, um método repetido e aperfeiçoado. A IA então entrou em cena e levou as surpresas adiante. A análise da máquina não apenas confirmou encaixes apertados e formas inteligentes. Os arqueólogos geralmente atestam que os incas as construíram, enquanto pesquisadores independentes acreditam que são pré-incas. Ela encontrou regras geométricas repetidas sob o caos. As pedras seguem relações e padrões que se alinham com ideias matemáticas, que não foram formalmente nomeadas até muito mais tarde na Europa. Cristalografia, certos princípios de simetria, até mesmo indícios de algoritmos espaciais, ecos de conceitos que não deveriam ter existido nos Andes séculos antes. Todos apareceram nos dados. A IA não inventou isso. Ela leu padrões que os humanos haviam ignorado porque, na superfície, os muros parecem aleatórios. Modelos de computador adicionaram uma reviravolta final quase misteriosa. Quando os engenheiros simularam a construção dos muros, eles não viram um processo lento, peça por peça, de tentativa e erro. Em vez disso, seções inteiras do muro se comportaram como sistemas únicos e planejados. Isso sugere que os construtores pensavam em 3 dimensões muito antes de alguém ter software CAD. O planejamento, o sequenciamento,
a maneira como os caminhos de carga se canalizam através de múltiplas pedras, tudo aponta para uma mentalidade de design, não apenas mãos habilidosas improvisando no campo. Então a grande questão chega como uma sombra na borda do quadro. Como os incas tinham ferramentas de medição ou instrumentos que desapareceram sem deixar vestígios? Eles transmitiram um corpo de conhecimento matemático oralmente, uma espécie de segredo comercial que nunca deixou um rastro de papel? Ou há algo mais em jogo? Uma técnica perdida tão refinada que parece mágica aos olhos modernos. O que é impressionante é a rapidez da mudança. Estruturas antigas são competentes, sólidas. Então, rapidamente, o trabalho em pedra salta para níveis de precisão que rivalizam com a engenharia moderna. Não uma subida suave, mas um salto. É aqui que a história passa de impressionante a inquietante. Uma pedra. Essa pedra obviamente não está em seu lugar original, mas foi colocada ali pelos incas para reparar o muro. Esses muros não são apenas prova de habilidade, são um quebra-cabeça que continua crescendo quanto mais é estudado. Império de céu e pedra. O Império Inca era imenso, um dos maiores que as Américas já viram. De sua capital em Cusco, o império se estendia pelos formidáveis Andes, abrangendo o Peru, Equador, Bolívia modernos, extensões do Chile e Argentina, e até partes da Colômbia. Sua ascensão não foi instantânea. Começando no início do século XII e nas Terras Altas, os Incas consolidaram uma vasta entidade política no século XV. Um período de crescimento explosivo entre 1483 e 1533 os viu incorporar diversos clãs, vales e desfiladeiros através de conquista e alianças estratégicas. A chegada espanhola em 1532 marcou o início do fim, com a última resistência significativa esmagada em 1572. A pura escala da conquista inca é tornada extraordinária por uma ausência crítica. Eles não tinham a roda para transporte, não tinham ferro ou aço para ferramentas e não possuíam um alfabeto escrito para projetos detalhados. Isso torna sua construção de cidades monumentais e uma rede rodoviária que abrange um continente um profundo quebra-cabeça histórico que os construtores megalíticos originais novamente estavam trabalhando em uma escala muito profunda. A solução residia em um poderoso sistema de trabalho controlado pelo Estado e em uma engenhosidade de engenharia incomparável. Central para toda a construção era a obrigação de trabalho mita. Esta era uma forma de serviço público rotativo, onde as comunidades contribuíam com mão de obra para o Estado, como um substituto para impostos. Essa força de trabalho organizada e massiva foi o motor por trás das maravilhas arquitetônicas do Império. Milhares de trabalhadores seriam mobilizados para extrair pedra, transportar materiais de construção e executar projetos de engenharia complexos. Em troca desse serviço, o Estado fornecia segurança e distribuía recursos durante períodos de fome ou conflito, criando uma relação recíproca, embora dirigida pelo Estado. A inovação mais crítica para a construção em larga escala foi a rede rodoviária, o Capac Nhan. Isso era muito mais do que um caminho simples. Era a artéria logística do Império, essencial para mover a pedra e os recursos necessários para suas cidades. Este vasto sistema de rodovias e trilhas conectava pedreiras distantes a locais de construção e centros administrativos. Sem carros de rodas, o transporte era realizado por força humana e caravanas de lhamas. As estradas foram projetadas com características que facilitavam esse movimento. Superfícies pavimentadas com pedra, escadarias cortadas em paredões rochosos para navegar em penhascos e sistemas de drenagem para mantê-las funcionais em todas as condições climáticas. Essa rede permitiu o movimento eficiente de blocos de pedra maciços, alguns pesando toneladas, que foram precisamente moldados e encaixados sem argamassa. Estações de revezamento ou tambos pontilhavam as estradas, servindo como pontos de parada para os mensageiros chasquis e, crucialmente, para os trabalhadores e engenheiros que se moviam pelo Império. Essa infraestrutura permitiu ao Estado reunir e direcionar a força de trabalho mita onde fosse necessário, desde a construção da cidadela em terraços de Machu Picchu até a manutenção dos grandes templos de Cusco. Em última análise, a proeza de construção do Império Inca foi um triunfo da organização social, do sistema mita e do gênio logístico incorporado pelo Capac Nhan, que juntos compensaram a falta de tecnologias do Velho Mundo e permitiram que eles literalmente movessem montanhas, movendo o impossível.
Como os incas moviam e posicionavam pedras gigantes, algumas pesando centenas de toneladas. Os desafios logísticos são quase incompreensíveis. Mover um único bloco de 200 toneladas exigiria centenas ou até milhares de pessoas, trabalhando em perfeita coordenação. Usar alavancas simples para levantá-lo seria uma tarefa monumental, enquanto arrastá-lo em terreno plano exigiria um pequeno exército de puxadores. A realidade, no entanto, é que os incas raramente trabalhavam com terreno plano. Os Andes apresentavam encostas e arrastar um bloco ultrapesado por uma inclinação significativa exigiria um esforço exponencialmente maior, potencialmente necessitando de uma força de trabalho de escala imensa para apenas uma pedra. Quando você considera locais como Sacsayhuaman, que apresentam milhares desses blocos megalíticos, a escala da força de trabalho necessária se torna impressionante. De onde teriam vindo tantos trabalhadores? Crucialmente, onde teriam dormido, cozinhado e sido alimentados? Uma operação sustentada tão massiva deveria ter deixado para trás evidências substanciais. Os restos de acampamentos temporários gigantes, cadeias de suprimentos extensas e estradas especialmente reforçadas para suportar pesos incríveis. No entanto, essa infraestrutura é precisamente o que está faltando. Os arqueólogos procuraram os sinais óbvios: grandes acampamentos, lareiras maciças, extensos poços de armazenamento de alimentos ou estradas fortemente construídas. Estes não eram apenas celeiros para armazenar alimentos, eram silos sofisticados que eram críticos para o bem-estar do povo. Mas poucos, se houver, foram encontrados na escala que a construção parece exigir. Não há evidência de dezenas de milhares de trabalhadores vivendo em áreas de preparação permanentes ao redor desses locais. Além disso, não foram descobertos vestígios de sistemas maciços de rampas de terra que seriam essenciais para rolar os maiores blocos para o lugar. As pedras perfeitamente encaixadas estão aqui. A infraestrutura visível esperada de como elas chegaram não está. Esse mistério é agravado por outro detalhe fascinante. Muitos desses megalitos foram intrinsecamente esculpidos e moldados em suas formas finais na pedreira antes de sua jornada começar. Isso representa um risco enorme. Uma única rachadura, lasca ou acidente durante o transporte significaria meses de trabalho meticuloso perdidos. O fato de que essas pedras finamente esculpidas chegaram intactas aos seus destinos sugere que seu método de transporte não foi uma provação de força bruta, mas um processo controlado, cuidadoso e altamente preciso. Os blocos não foram apenas arrastados grosseiramente. Eles foram movidos de uma maneira que preservou suas bordas delicadas e formas complexas, chegando prontos para serem encaixados com seus vizinhos como peças de um quebra-cabeça gigante e perfeito. Quando você traça as rotas que essas pedras tomaram de suas pedreiras para os locais de construção, a história se torna ainda mais convincente. Algumas pedras se originaram de locais separados por vales profundos e cristas acidentadas, terreno que desafiaria máquinas modernas, mesmo com estradas pavimentadas. Outros blocos parecem ter sido movidos ao longo de caminhos com inclinações severas, onde a gravidade é uma adversária constante e um único deslize poderia significar um desastre. Intrigantemente, evidências arqueológicas como análise de sedimentos até sugerem que algumas dessas operações monumentais de movimentação foram conduzidas durante a estação chuvosa, uma época em que os rios incham, os caminhos viram lama e a paisagem se torna traiçoeira. Apesar dessas condições, o suprimento de pedra parece ter sido contínuo e confiável, operando o ano todo sem aparente interrupção. Astronomia esculpida na pedra. Os muros em si são um mistério, mas as formas cortadas nesses muros revelam algo ainda mais sistemático. O trabalho em pedra é verdadeiramente hipnotizante de se ver, cada bloco sendo moldado e cortado individualmente para se encaixar nos que o cercam. Aquelas portas e janelas trapezoidais, tão frequentemente apontadas em fotos de ruínas incas, não são apenas uma escolha de estilo elegante. Quando engenheiros e arqueólogos fizeram os cálculos, descobriram que essas aberturas angulares realizam um trabalho de engenharia real. Os lados inclinados canalizam as forças sísmicas para longe dos pontos mais fracos. Em vez de deixar um terremoto perfurar os cantos de um retângulo, o trapézio distribui a carga para que nada se concentre em um pequeno ponto e se quebre.
O que é impressionante é que a matemática por trás disso não fazia parte do kit de ferramentas moderno, até que as pessoas começassem a usar a análise de elementos finitos na década de 1960. Esse é o método impulsionado por computador que os engenheiros usam para ver onde o estresse se acumula em uma estrutura. No entanto, 500 anos antes, os incas estavam fazendo a mesma coisa com pedra e suor, apenas sem computadores. As mesmas escolhas inteligentes contra terremotos aparecem em todos os lugares, desde enormes muros de fortaleza até pequenas casas simples. Esse tipo de consistência em todo o império conta uma história além de um único pedreiro inteligente. Aponta para um sistema, regras, treinamento e padrões espalhados por milhares de quilômetros. Construtores em vales diferentes, trabalhando com décadas de diferença, estavam usando os mesmos truques. Isso significa que o conhecimento estava sendo transmitido, ensinado e aplicado. Não um punhado de gênios trabalhando sozinhos. Uma cultura que sabia ensinar a construção como uma ciência. Então o enredo levanta a cabeça em direção ao céu. Muitos sítios incas se alinham com o sol, a lua e as estrelas de maneiras que são muito precisas para serem aleatórias. Pegue Machu Picchu. O Templo do Sol tem janelas e nichos que capturam a luz solar em momentos-chave do ano. Nos solstícios, a luz se move pelo templo de maneiras deliberadas, marcadores que poderiam dizer aos sacerdotes quando o ano mudava. Perto dali está o Intihuatana, a Pedra Intihuatana, que é uma das estruturas primárias encontradas na cidadela Inca de Machu Picchu. A pedra esculpida é frequentemente chamada de poste de engate do sol. É um ponto calibrado. As sombras caem em padrões previsíveis e poderiam ter sido usadas para marcar datas importantes. Em outros lugares, Ollantaytambo e Pisac, por exemplo, pedras e linhas de visão apontam para solstícios ou se alinham com estrelas particulares. Os incas rastreavam a lua também, não apenas o sol. Os ciclos lunares eram vitais para a agricultura, quais dias semear, quais colher, quais realizar rituais para pedir bom tempo. As Pleiades e o Cruzeiro do Sul não eram apenas pontos bonitos, eram ferramentas, sinais de tempo e guias sazonais que ajudavam uma civilização a manter os estoques de alimentos cheios e os festivais dentro do cronograma. Esse conhecimento astronômico não vivia apenas na pedra. O Coricancha, em Cusco, um observatório e templo dedicado, serviu como um centro. Sacerdotes e astrônomos registravam eventos, observavam o céu e traduziam o que viam em calendários e instruções para o império. Padrões climáticos estavam ligados a tudo isso. Prever chuvas, geadas ou períodos de seca importava tanto quanto escorar um muro. Em suma, arquitetura, astronomia, agricultura e ritual estavam entrelaçados em um sistema de trabalho. O que é perturbador é como todos esses fios, engenharia sísmica, padrões em todo o império e observação das estrelas, se unem de forma limpa. Os incas não tratavam o trabalho em pedra como decoração e a observação do céu como um hobby. Eles construíram ciência prática a partir de ambos. Muros que sobrevivem a terremotos e tempestades, portas moldadas para desviar forças e templos que marcam o solstício como um relógio. Coloque essas peças lado a lado e parece menos um gênio acidental e mais um conhecimento planejado e compartilhado. Então agora as perguntas se acumulam. Como esse sistema se espalhou tão amplamente e se manteve tão preciso? Existiam escolas de construtores, manuais de regras carregados à mão, não em papel? Ou os métodos eram ensinados através de aprendizados tão exatos que cada aluno saía com o mesmo conjunto de truques? Quaisquer que sejam as respostas, uma coisa é clara. O modo Inca de construir ligava a terra e o céu de maneiras que mantinham comunidades inteiras seguras e alimentadas, e o fazia com um nível de método e habilidade que ainda surpreende os engenheiros hoje. O computador analógico de pedra. Entender o sistema Inca requer entender sua peça central. À primeira vista, a pedra Intihuatana parece um pedregulho enorme, sentado em um cume. Esta pedra antiga é conhecida como o poste de engate do sol. Ela serviu como uma ferramenta para observações astronômicas pelos incas. De perto, ela se recusa a ser simples. Aquele pedaço de granito é uma ferramenta, um calendário e uma espécie de computador analógico, tudo em um só. Suas faces, cortes e bordas capturam luz e sombra de uma maneira que se lê como um relógio. Só que este relógio acompanha o céu,
Colocada em um dos pontos mais altos de Machu Picchu, a pedra Intihuatana foi colocada onde as montanhas e o céu se encontram. De lá, um observador podia ver como a luz se movia através de vales e picos. Os ângulos da pedra projetam sombras de maneiras exatas nos solstícios e equinócios. Em certos dias do ano, uma sombra se sentará exatamente onde os escultores da pedra pretendiam, marcando um momento que importava. Quando plantar, quando colher, quando realizar uma cerimônia. Isso é senso prático de agricultura e é planejamento em grande escala. Pessoas cuja sobrevivência depende de conhecer as estações construíram seu calendário na rocha. Mas a pedra Intihuatana não é apenas um relógio de sol plano. Ela funciona em 3 dimensões. Diferentes faces capturam o sol em diferentes alturas no céu. Esculturas e saliências produzem linhas de sombra que se movem em caminhos previsíveis. Leia-as juntas e a pedra dá mais do que uma data. Ela dá uma imagem da jornada do sol ao longo do ano. Testes modernos usando IA mostram que os ângulos não são aleatórios. Eles correspondem a cálculos que mais tarde seriam descritos pela trigonometria esférica, matemática que os incas não haviam escrito de uma forma que os europeus reconheceriam. Em palavras simples, a pedra resolve problemas de geometria 3D com pura arte em pedra. Essa mistura de matemática e ofício fica ao lado da fé. A pedra Intihuatana estava ligada a Inti, o deus sol. Os sacerdotes a usavam durante rituais destinados a fazer o sol voltar, abençoar as colheitas e renovar a ligação entre os governantes e os céus. Cerimônia e calendário eram a mesma coisa. Religião que também organizava o trabalho, a comida e a política. A pedra marcava o tempo e contava histórias. Agora vem a parte que faz os especialistas franzirem a testa. Padrões esculpidos perto da Intihuatana e em outros sítios incas mapeiam grupos de estrelas e eventos celestes com precisão assustadora. Algumas esculturas correspondem às Pleiades, ao Cruzeiro do Sul ou a outras constelações. Outras se alinham com pontos no horizonte apenas em certas datas e de pontos de observação particulares. Isso é útil para cronometrar rituais e agricultura. Mas alguns alinhamentos apontam para objetos mais fracos, aglomerados de estrelas tênues ou formas semelhantes a nebulosas que, para a maioria dos olhos, teriam sido quase impossíveis de detectar sem ampliação. Os incas de alguma forma viram ou sabiam sobre esses objetos celestes fracos. Eram mapas estelares simbólicos, não arte literal que se parece com um mapa, mas na verdade significava outra coisa, ou há uma peça faltando na história. Lentes perdidas, instrumentos desaparecidos ou conhecimento centenário transmitido de uma forma que não deixou vestígios escritos. Os construtores incas não estavam chutando. Onde outros poderiam ter colocado um entalhe decorativo, eles colocaram um marcador preciso. O que parece um ornamento, muitas vezes, acaba sendo uma instrução. Algumas esculturas codificam relações entre o Sol, a Lua e as estrelas que correspondem ao tempo astronômico real. Outras parecem funcionar como um manual, um guia codificado para ler o céu de topos de colinas específicos. Então a Intihuatana faz mais do que marcar uma estação. É um cruzamento onde necessidades práticas, crenças sagradas e observação aguçada se encontram. Os agricultores obtêm datas, os sacerdotes obtêm rituais, os governantes obtêm legitimidade. Tudo isso está escrito em pedra com tanto cuidado que a linha entre engenharia e cerimônia se confunde. Esse borrão é o verdadeiro mistério. Como pessoas sem equações escritas construíram um instrumento tridimensional que esconde a matemática sob a cerimônia? Como eles transmitiram os métodos por um vasto império para que as mesmas marcas cuidadosas aparecessem em lugares diferentes? Seja qual for a resposta, a Intihuatana força uma reconsideração. Machu Picchu não é apenas um conjunto de ruínas. É um cérebro em funcionamento esculpido, posicionado e sintonizado com o céu. E cada sombra que cai sobre ele ainda fala de um povo que transformou o movimento das estrelas em ferramentas para a vida abaixo. Arquitetura que pensa. Os incas construíram seus muros de pedra usando um método conhecido como alvenaria ashlar. Em termos simples, ashlar significa que cada pedra foi cortada com tanta precisão que se encaixa em sua vizinha como uma peça de quebra-cabeça feita à mão, sem argamassa, sem cola. Apenas cortes perfeitos e a gravidade fazendo o resto. As pedras se encaixam tão firmemente que você não consegue deslizar uma lâmina de faca entre elas. Esse tipo de encaixe
não é decoração, é engenharia. O peso de cada bloco mantém o muro estável, e as minúsculas lacunas que existem ajudam toda a estrutura a respirar e se mover. Uma força secreta quando o chão começa a tremer. Onde a terra era íngreme, eles transformaram as encostas em solo plano e utilizável. O terraceamento não era apenas para a agricultura, era trabalho de fundação. Os incas esculpiram degraus largos na montanha e os preencheram com camadas que drenavam a água e seguravam o solo. No topo desses terraços, eles construíram campos e casas. Os terraços também agiam como terraços gigantes para a própria cidade. Eles impediam a erosão, retardavam a água da chuva e faziam com que montanhas íngremes parecessem planas o suficiente para se viver. Essa percepção, tratar a encosta como parte da cidade, significava que a produção de alimentos e a arquitetura poderiam coexistir no mesmo espaço. Depois, há a alvenaria ciclópica, o outro extremo. Enquanto Ashlar mostra encaixes minúsculos e exatos, o trabalho ciclópico usa pedras enormes e irregulares empilhadas juntas. Pense em pedregulhos gigantes que parecem se encaixar uns nos outros. Essa técnica é comum em lugares destinados a parecer inabaláveis. Muros de fortaleza e muros de contenção maciços. Essas formas irregulares se interligam de maneiras que dispersam a força em vez de permitir que ela se concentre em um único ponto fraco. É mais áspero de se olhar do que Ashlar, mas é um tipo diferente de gênio. Use o que a montanha lhe der e torne-o mais forte combinando forma com massa. Tudo isso teria sido inútil sem o controle da água. No alto dos Andes, a chuva pode chegar como uma torrente. Os incas enfrentaram isso não por acaso, mas por design. Seus sistemas de drenagem estão por toda parte. Canais abertos, canais escondidos sob praças e pedras cuidadosamente inclinadas que desviam a água dos edifícios. Eles colocaram camadas de aterro com areia e cascalho para permitir que a água escoasse rapidamente, e então colocaram pedras grandes por cima para que caminhos e plataformas permanecessem secos. Onde construtores modernos poderiam despejar concreto, os incas usaram camadas graduadas, canais e gravidade, física simples organizada com pensamento. Junte essas peças e um padrão emerge. Ashlar cria faces de interligação precisas que resistem a tremores. Blocos ciclópicos adicionam massa e dispersão de força onde necessário. Os terraços transformam encostas em plataformas utilizáveis e impedem a erosão. A drenagem impede que a chuva leve tudo embora. Essas técnicas não são truques separados, elas são um sistema. Os incas pensaram na montanha, no clima e no longo prazo. Eles moldaram a pedra para se adequar à terra e moldaram a terra para segurar sua pedra. É por isso que Machu Picchu ainda está de pé. Não por causa de mistério sozinho, mas porque gerações de construtores usaram métodos inteligentes que funcionavam com a natureza, não contra ela. A paisagem como um sistema de informação. Pesquisadores alimentaram varreduras 3D completas de sítios incas em sistemas de IA de primeira linha, o tipo que mastiga geometria e cospe padrões que os humanos perdem. O que voltou não apenas adicionou uma nova nota de rodapé à história, jogou a nota de rodapé fora e nos entregou um novo capítulo. Primeiro, a IA sinalizou as juntas entre as pedras como algo muito mais inteligente do que entalhes apertados. Pense nessas emendas não como encaixes simples, mas como partes ativas do muro, interfaces de engenharia. Quando os modelos simularam terremotos, as juntas não apenas aguentaram, elas se comportaram como peças de um material projetado que muda a forma como as ondas se movem. Em palavras simples, os muros parecem direcionar e amortecer a energia do terremoto, da mesma forma que os metamateriais modernos fazem. Esse é um campo que só ganhou impulso nas últimas décadas. Os engenheiros agora projetam formas que forçam as ondas a se curvarem, cancelarem ou passarem inofensivamente ao redor de uma estrutura. Os modelos de IA sugerem que os incas estavam obtendo resultados semelhantes com pedra e geometria 5 séculos antes. Alucinante? Absolutamente. O próximo resultado foi ainda mais estranho. Quando a IA mapeou estradas, praças e sítios sagrados juntos, ela encontrou relações geométricas repetidas em grandes distâncias. O layout das cidades, as linhas das estradas e a colocação dos templos formaram padrões que não são apenas bonitos. Eles se parecem com uma rede que canaliza informações, luz, sombra, alinhamentos do horizonte e até mesmo sinais sísmicos.
Em simulações, os sinais que viajam ao longo dessas rotas produzem ecos e tempos que se alinham com eventos astronômicos e com o momento de certos terremotos locais. Em outras palavras, a própria paisagem começa a parecer um sistema de informação, uma malha em escala continental que codifica tempo e espaço. Cientistas que impulsionam esses modelos dizem que, para testá-los completamente, é necessário um poder computacional que a maioria dos laboratórios não possui. A matemática fica estranha rapidamente, e alguns pedem simulação em nível quântico para capturar todas as interações. Isso não é porque os incas tinham computadores quânticos, é claro, é porque os padrões que a IA encontrou são complexos o suficiente para que a computação clássica se esforce para modelá-los por completo. E você, o que pensa? Os incas tinham um conhecimento que se perdeu no tempo, ou a IA está apenas começando a decifrar a verdadeira complexidade da engenharia antiga? Deixe sua teoria nos comentários. E para continuar explorando os segredos mais profundos e as curiosidades mais sombrias da história, ative o sino e não perca o próximo vídeo do Mundo Restrito. Até a próxima, e que a curiosidade guie você.